Tudo bom, galera? Hoje eu vim aqui para conversar sobre as minhas piores e também melhores experiências na universidade, em particular na graduação de filosofia. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Não daria para eu começar esse vídeo aqui sem começar pelas expectativas que eu tinha acerca da universidade e consequentes frustrações que eu tive antes de entrar. As frustrações foram depois, né? Enfim, eu pensava, e na época era muito comum as pessoas pensarem isso, eu acho que hoje não tanto, que universidades eram locais que respiravam conhecimento, que a maior parte das pessoas que estavam dentro de uma universidade estavam lá para adquirir conhecimento acerca do mundo, né? Cada um na área que gostava e etc. Mas que havia um grande propósito de aquisição de conhecimento entre os frequentadores de uma universidade, os estudantes, principalmente. Pois bem, isso era assim principalmente com as universidades federais. Na minha época havia um mito muito grande em cima das universidades federais, que essas universidades eram os exemplos paradigmáticos de locais que respiravam conhecimento. Tem um filósofo que disse, eu não lembro quem, eu acho que o Colin McGee, mas não tenho certeza, que as paredes de Oxford respiravam conhecimento. Bom, eu pensava que as universidades federais brasileiras seriam dessa forma, né? Antes um pouco de eu ir para o FOP, eu fiz minha graduação na Federal de Ouro Preto. Alguém me disse, nossa, Sagi, vai ser muito legal, porque você vai ter a oportunidade de encontrar lá, né, boa parte dos jovens que serão o futuro do país, pessoas que são muito boas em diferentes áreas, vai poder trocar conhecimento com pessoas de outras áreas que não a sua, minha era filosofia na época, e etc, etc, etc. Pois bem, eu fui com essa expectativa muito grande e quando cheguei na universidade, a gente conta, se você ainda não entrou numa faculdade, mas se você entrou, você já sabe o que eu vou falar agora, mas se você não entrou, eu te aconselho a não criar expectativas demais, não. Tem um lugar no mundo que não respira conhecimento de jeito nenhum. Sabe qual é esse lugar? Sim, a universidade. Não tem nada de parede respirando conhecimento. Ninguém respira conhecimento. Ninguém não. Quase ninguém respira conhecimento naquele negócio lá. A maior parte dos alunos não faz ideia de como foi parar no curso em que foi parar. Alguns querem dinheiro, né? Estão preocupados com a profissão que vão ter depois, com quanto vão ganhar. Outros estão preocupados, né, em seguir a profissão do pai, outros mal sabem mesmo, escolheram um curso meio ao léu assim, etc. A gigantesca maioria dos alunos não se interessa muito pela própria área de estudo. Um exemplo do caso da engenharia, a UFOP, né, era vista como uma universidade muito forte em engenharia. Eu não sei se é verdade ou mito, mas né, a história é que a engenharia lá era muito boa. Então, o que você esperaria se você está com aquelas expectativas que eu estava, né? Nossa, os estudantes de engenharia lá devem ser realmente muito bons, né? E muito interessados em engenharia, etc. E nada disso, por exemplo, lá tem muitos cursos de engenharia, então evidentemente a gente acabava tendo bastante contato com engenheiros. E cara, sabe uma coisa muito rara? Ver um engenheiro, um estudante de engenharia da UFOP falar de engenharia, isso é muito raro. Eles até falam assim, quando eu formar eu vou comprar um carro porque eu vou ter um salário muito alto, quando eu formar eu vou ser rico, a empregabilidade é muito boa, ou então eles falam de fina, uma gíria que eles usam para cola, eu consegui fina, eu sou muito esperto, eu colo, eu copiei minha monografia, blá, 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 blá. Enfim, você ouve de tudo, menos fatos interessantes sobre engenharia. Via de regra, as pessoas não estão nem aí para engenharia, mal sabe, estão lá por causa de um emprego, porque eu gostava de exatas, decidi engenharia ser bom para mim, consigo um bom emprego aqui, etc, etc. Agora, eu não estou falando mal especificamente da engenharia, não. Isso, assim, pela minha experiência pessoal, esse é um vídeo sobre a minha experiência pessoal, estou lembrando aqui. Isso é assim para todos os cursos. No caso da filosofia, por exemplo, que foi, claro, minha maior decepção, porque eu entrei na filosofia já sabendo o que eu queria. Eu queria filosofia, eu queria me tornar um filósofo, né? Eu queria ser um filósofo competente um dia e entrei com esse foco. E uma das coisas que eu pensei é que eu ia encontrar várias pessoas com esse foco. Doce ilusão. Boa parte das pessoas está lá porque quer um diploma, algumas... É até difícil de entender, porque filosofia não é uma atividade que dá tanto emprego assim, porque alguém entraria para a filosofia sem gostar muito. Mas ocorre, né? As pessoas entram para a filosofia
sem se importar muito. Alguns estavam lá por falta de opção, outros por um diploma, outros parecem ter chutado na hora de escolher a área, eu vou chutar filosofia, né, e etc. O fato é que não tem nada respirando conhecimento. Algumas coisas estranhas que eu vivi, por exemplo, no departamento de filosofia, que foram me frustrando, dada a expectativa que eu tinha, né? Eu fiz expectativas irrealistas também, né? Por exemplo, as pessoas não leem. Sim, a pessoa está no curso de filosofia e não lê. Mas é verdade, as pessoas não leem. Olha só, os professores geralmente, antes da aula, eles dão um textinho. Você tem que ler um texto para ir para a aula. Tá? Aí você vai com aquele texto lido para auxiliar na discussão. Geralmente não é um texto muito grande, não. Os professores que chegavam na aula e ousavam a perguntar quem leu o texto, viam 2 ou 3 alunos levantando a mão no meio de 30. No meio de 30, 2 ou 3 alunos liam os textos. Isso foi assim a graduação inteira. Os estudantes nem liam os textos antes das aulas. Tá? A maior parte ficava anotando conteúdinho no caderno e tentava usar aquele material do caderno ali para passar de ano fazendo provinha. O que é um absurdo, eu já falei disso no meu vídeo, como fazer uma boa graduação em filosofia. Enfim, vou deixar no link aqui na tela final desse vídeo aqui. Não façam isso de jeito nenhum se você pensa em fazer filosofia. Então, universidades não respiram conhecimento. Isso foi uma experiência extremamente negativa para mim, porque foi uma decepção, eu tinha expectativas muito altas. Só para ilustrar um pouco mais, uma outra experiência, das experiências meio patéticas que eu tive no curso de filosofia, era uma vez eu estava lá sentado, tranquilo, e apareceram tipo 5 alunos me rodeando assim. E eu perguntei o que era, né, e os alunos vieram com a seguinte proposta: olha só, a gente quer que todo mundo falte a aula amanhã. Bom, eu disse que não ia faltar amanhã, não, semana seguinte, né, era o dia da prova. Aí eu disse que não ia faltar, e principalmente porque era prova, né? Eu falei, ó, vai ter uma prova, não vou faltar no dia da prova, né? Aí eles explicaram o seguinte: não, porque se todo mundo faltar junto no dia da prova, então o que acontece? O professor tem que fazer uma segunda chamada, né? Sem pedir atestado médico ou de trabalho. Eu respondi que o professor já fazia segunda chamada de toda forma, aquele professor, eu conhecia ele bem assim, ele fazia chamada já, não precisava de todo mundo faltar. Eu não ia faltar, eu tinha me preparado para a prova, por que eu ia esperar para fazer a prova? É claro que aqueles alunos sabiam que o professor já dava a segunda chamada, né? Eles também sabiam que poderiam ter conversado com o professor, explicando a situação deles, se é que eles tinham alguma situação, que não meramente eu não li nenhum texto da disciplina e agora estou apertado, que era o que acontecia. Enfim, não fizeram nada disso. Por quê? Na verdade, o ponto deles era, eles queriam forçar alunos, eles chegavam em grupos de 5, 6 para fazer pressão psicológica na gente, para a gente não ir na aula no próximo dia, porque na verdade eles tinham enrolado o estudo e agora não queriam ficar com a imagem piorada. O professor então queria que todo o resto da sala faltasse também, para que eles não ficassem com uma imagem piorada e ficava fazendo essa pressão psicológica infantiloide em cima das pessoas. Sim, obviamente que eu fui fazer a prova, foi eu e um amigo, só isso aconteceu comigo 2 vezes, e nas 2 eu estava com esse amigo, e nas 2 foi só nós 2 fazer a prova sozinho, e, enfim, não participando dessa bobagem. Mas então, assim, você entra na universidade esperando encontrar um local que respira conhecimento, você encontra pessoas que não leiam os textos antes da aula, fazendo pressãozinha, porque agora apertou, porque vem a prova, e não quer que ninguém vai fazer a prova para que o professor possa fazer segundo chamado. Mas nem tudo é ruim. Existe, sim, na universidade, muita gente interessada em adquirir conhecimento sobre o mundo. E se você peneirar elas, você consegue montar um bom grupo. Eu fiz isso. Ao longo do tempo, eu fui descobrindo um ou outro estudante que tinha os mesmos interesses que eu, que estava focado em se tornar um filósofo um dia e que queria usar a graduação para isso, né? E esses estudantes e eu fomos montando os grupos de estudo, né? Só nós, a gente estudava junto, fazia grupo de estudo, fazia disciplinas juntos e etc. Inclusive, eu reúno até hoje com esses, a gente virou amigo, eu tenho esses amigos até hoje, a gente reúne e fala de filosofia, troca experiência de pesquisas, né? Hoje todo mundo aí já é filósofo, né? Já está publicando em diferentes lugares, etc. A gente lê os textos uns dos outros, etc. Até hoje tem uma comunidade muito interessante em que um aprende com o outro. É possível, então, fazer isso na faculdade, na universidade, mas você vai ter que peneirar para achar essas pessoas. Elas são a minoria.
Se você fizer isso, no entanto, você sai lucrando, porque você monta uma pequena comunidade de pessoas interessadas e aí você fica menos suscetível à pressão externa para que você haja de forma, né, da forma imbecil que a maior parte das pessoas agem mesmo. Estou falando aqui de forma direta porque é minha experiência, estou falando de uma experiência negativa, né? O lado positivo é esse, você pode montar uma pequena comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse que você. Uma segunda experiência negativa, eu vou dar aqui a negativa e depois falar o lado positivo da coisa, né? Mas uma segunda experiência negativa que eu tive diz respeito especificamente à filosofia. O que acontece? Quando eu entrei na filosofia, eu tinha interesse profundo na filosofia. Eu gostava de pensar sobre problemas filosóficos, eu lia trabalhos de filósofos, já claro, né, como eu vou falar daqui a pouco, eu lia tudo errado, etc. Mas eu já lia, na época eu lia muito Karl Marx, eu gostava de comunismo, né, como muita gente antes de entrar no curso, eu gostava de comunismo, lia textos de Freud, que nem é um filósofo, mas era um autor mais acessível, né? Lia Nietzsche, que já não é um autor tão acessível assim, mas mesmo assim eu lia. E pensava sobre os problemas que aquelas pessoas estavam pensando e tentava resolver, e pensava em onde eles estavam errando também, etc. Né? Então eu cheguei na filosofia, eu pensei assim, eu vou poder continuar fazendo isso, eu vou poder continuar pensando filosoficamente, tentando resolver problemas da filosofia, etc. Mas eu já levei um balde de água fria no início, quando eu fui perguntar a uma professora, como é que eu faço para poder começar a desenvolver minhas ideias, etc. Ela olhou para mim estranho assim e falou assim, suas ideias? Eu queria poder desenvolver minhas ideias, tal, tal. Não, você não pode desenvolver suas ideias aqui. Peraí, isso é um departamento de filosofia. Né? Como eu não posso desenvolver minhas ideias? Graduação em filosofia é para você comentar trabalhos de outros filósofos. Você pode comentar o que o Berkeley diz. Você pode comentar o que o Locke diz. Você pode comentar o que o Kripke diz, né? Ou o que, sei lá, não sei se entenderam, Heidegger diz, etc. Mas você não pode desenvolver ideias, né? Ou mesmo ter uma atitude crítica perante esse pessoal, de modo algum. O que importa aqui é que isso me decepcionou profundamente, porque eu não queria virar comentador de filósofo apenas. Eu queria fazer filosofia. Eu já fazia antes, né, de entrar na graduação, muito mal, mas fazia lá, tropeçando, mas fazia. Como um bebê jogando bola, joga muito mal, mas joga bola, não joga. Então, bebê não joga bola, nem uma criança, gente. Muda o exemplo, uma criança. Isso me decepcionou muito, eu fui procurar outro professor para ter uma segunda opinião e ele me confirmou. Ainda colocou mais pesado ainda. Ele falou assim, talvez nem no doutorado você possa ter a sua opinião sobre as coisas. Talvez só no pós-doc você possa ter a sua opinião sobre as coisas. Isso me mortificou, mas eu aceitei, né? Eu acabei aceitando o cabresto que me colocaram e falei, pô, então eu não posso dar minha opinião sobre as coisas, né? No segundo período, eu comecei a ser orientado, né? E meu orientador me pediu um texto para eu escrever um texto, né? Explicando Berkeley, porque eu queria pesquisar Berkeley. E aí quando eu fui apresentar o texto para ele, a gente discutiu por um tempo o meu texto, né, e depois ele perguntou assim, e o que você acha disso? E eu falei prontamente, não posso dizer o que eu acho, né? Isso aí eu só posso lá no doutorado, etc, tal. E ele me disse o seguinte, então eu estou perdendo meu tempo aqui, porque o que o Berkeley diz eu já sei, eu queria saber aqui o que você pensa. Bom, eu estou contando essa história tem um papel importante na minha carreira como filósofo, que ali eu percebi que alguém ia me dar a possibilidade de opinar. Que alguém ia permitir que eu fizesse filosofia. Esse orientador de fato permitiu e depois eu encontrei outros professores na graduação que me permitiram fazer isso. Lembre-se, sempre tem professores na sua graduação que te permitem. Quase todo departamento vai ter, cara. Então assim, se você procurar, você vai achar professores que deixam você filosofar, tá? Desde a graduação. E eu pude fazer aí vem um lado positivo, né? Depois do experiência negativa, tendo que botar o cabresto, não podia mais filosofar, etc. Eu conheci professores que me deixaram florescer à vontade, me permitiram filosofar, me incentivaram e me ensinaram ao longo do processo, como a gente vai ver quando eu falar o próximo item. E isso foi muito positivo, eu tive uma graduação muito enriquecedora, eu gosto muito da minha graduação, foi realmente um dos melhores momentos da minha vida, e graças ao fato de que eu pude filosofar, que era o que eu queria fazer. Eu pude aprender a filosofar filosofando, tal como alguém aprende a tocar piano tocando, né? Eu queria aprender assim, e aprendi assim, enfim, foi ótimo. Essa é a parte positiva. Vou falar aqui sobre mais uma experiência que está conectada a essa segunda, que é a seguinte.
quando eu entrei na filosofia, logo antes de entrar na filosofia, eu achava que eu sabia filosofia já. Isso é muito comum. Nós achamos que sabemos filosofia. Todo mundo, você também acha que sabe filosofia, mesmo que você tenha estudado um pouco. Você quer ver? Quando alguém te pergunta sobre se uma situação é justa ou injusta, às vezes uma situação controversa, por exemplo, uma situação onde há amplo desacordo, por exemplo, o aborto, sim. Alguém te pergunta, o aborto é justo ou não? Você vai cravar uma resposta, é e não é. E você vai estar convicto dessa resposta, mesmo que você nunca tenha lido nada da bibliografia relevante sobre o assunto. Existe uma bibliografia gigante sobre o aborto, mas mesmo quem nunca leu nada, acha que sabe a resposta e está convicto dessa resposta. Nunca leu uma linha da bibliografia especializada sobre o assunto, mas está convicto da resposta. O mesmo sobre a natureza da arte. As pessoas dizem, arte contemporânea não é arte. Pergunta para a pessoa assim, o que você já leu sobre a discussão acerca da natureza da arte? O que você já viu sobre isso? Nada. Tirou do... mas está convicta daquela resposta. Questões filosóficas, elas... eu não sei porquê, a gente acha que sabe elas sem precisar estudar. Né? A gente só nasceu sabendo elas, alguma coisa assim, ou aprendeu com a cultura e sempre a nossa cultura está certa, né? Enfim. Mas a gente acha que sabe elas. E óbvio não era diferente, eu achava que sabia as questões filosóficas. O que eu achava que precisava aprender é o conteúdo dos filósofos antes de mim. Né? Então eu achava assim, eu achava que eu precisava aprender, né, o que os outros filósofos diziam para eu ganhar mais conteúdo, mas que na forma eu ia bem. Eu já sabia argumentar, eu já sabia manipular aquele conteúdo, isso tudo eu já sabia. Ocorre que eu tomei um grande choque com esse primeiro orientador aí. Porque uma parte que eu não contei agora há pouco para vocês, é que quando ele recebeu o meu primeiro texto e foi ler comigo esse texto, na verdade criticar o texto para mim, ele acabou com o meu texto. Educadamente, mas ele assim, não teve um parágrafo do texto que ficou de pé e estava tudo errado, minha escrita estava muito errada. Eu lembro dele, de uma correção específica dele, em que eu falei assim, Barclay defende mais ou menos que X. Aí ele virou para mim e falou assim, mais ou menos que X é o quê? É defender X? É não defender X? É defender 50% X? É estar inseguro sobre se defende X ou não? O que é mais ou menos aqui? Você é um filósofo profissional, você não pode falar mais ou menos que X. E detalhes desse tipo, né? E ele acabou com o meu texto completamente. Enquanto ele destruía meu texto, eu fui pensando assim comigo mesmo. Caraca, eu não sei nada. Eu não tenho talento nenhum para filosofia. Enquanto ele ia acabando com o meu texto, eu ia ficando desesperado. Porque eu pensei assim, eu me enganei, eu achei que eu tinha talento para filosofia. E eu tenho zero talento para filosofia. Pronto, complicou, né? Só que, no fim das contas, eu acabei descobrindo que aquilo que eu não sabia fazer, eu podia aprender a fazer. E ele me ajudou muito nesse quesito. Vale até contar um pouco dessa história. Ele chegou para mim e disse assim, olha, se eu vou te orientar, a gente tem que começar do início. E essa vai ser a parte positiva. A parte ruim é que eu percebi que eu nada sabia sobre o tema. Né? Que eu não sabia filosofar com propriedade, que eu não sabia articular ideias, que eu não sabia escrever, que eu mal sabia ler, enfim. E a parte boa é essa que eu vou contar agora. Ele chegou para mim e disse, olha, eu vou te orientar, então a gente vai ter de começar, antes de começar a pesquisa propriamente dito, vamos ter de começar com coisas muito básicas. Para começo de conversa, você tem que aprender a ler e a escrever um texto de filosofia. Você não sabe ler um texto de filosofia e você não sabe escrever um texto de filosofia. E nesse curso, você vai aprender a articular ideias, argumentar e etc. Mas você tem de aprender o básico, porque você ainda não sabe o básico. Isso me empolgou muito, né? Então eu tinha percebido ali que eu não sabia o básico, mas então eu tinha alguém muito experiente que estava disposto a me ensinar. E foi uma experiência maravilhosa, porque ele desenvolveu um método para me explicar como ler e escrever, basicamente. E foram muitas reuniões para eu aprender a ler e escrever. A gente fazia da seguinte forma, ele me dava um pequeno trecho, né, de um texto e dizia assim, escreve um mini texto apresentando qual a ideia, explicando qual o problema, a tese, né, o problema que o autor apresenta, a solução do problema e os argumentos dele, e depois explicando se você concorda ou não por quê. Eu fazia isso e levava para a reunião. Chegava lá, ele destruía meu texto e depois me dava a possibilidade de defender meus argumentos e destruir meus argumentos. Aí eu tinha que voltar para casa e refazer aquele texto. Eu não podia mudar de tema, não. Tinha que ser refazer aquele texto sobre um pequeno trechinho lá.
mesmo processo da segunda vez. Aí eu tinha que voltar para casa e refazer, mesmo processo da terceira. A primeira vez eu fiquei umas 4 ou 5 vezes tendo que voltar para casa, até que finalmente ele falou assim, tá bom. Aí eu falei, uau, consegui. Escrevi o primeiro textinho que tá bom. Que mostra... Ali eu tava treinando tudo, tava treinando ler um texto de filosofia, porque eu estava treinando ler e interpretar aquele trecho, estava treinando escrever, estava treinando discutir minhas ideias nas reuniões, estava treinando a formular argumentos quando eu apresentava minhas ideias no texto e etc. Estava treinando todas as habilidades, basicamente, que um filósofo deve ter, todas as principais. E aí, depois que eu consegui o sucesso nesse trechinho, eu iniciei com outro trechinho, tendo que fazer o mesmo com outro trechinho de outro filósofo. Até eu pegar um pouco da prática da escrita e começar a ficar mais natural para mim escrever, articular ideias, explicar ideias e etc. Isso foi muito enriquecedor para mim. Se esse professor não tivesse tido a paciência de ir passo a passo comigo desde o início, cara, eu seria um filósofo muito pior. Eu não sou um grande filósofo, mas se eu tenho o domínio das ferramentas básicas hoje, em grande medida, graças a esse professor. Então, esse foi o lado bom da história. Em todas as 3 experiências que eu narrei aqui, eu narrei um lado bom e um lado ruim. Claro, há muitas outras experiências boas e ruins que eu tive na universidade e também no curso de filosofia. Lembrando aqui, que são experiências pessoais minhas. Esse é um vídeo que, propositalmente, eu estou falando sobre a minha experiência pessoal. Então, talvez a sua seja diferente. Aliás, eu quero saber qual é a sua. Deixa aí quais são as suas experiências boas, a sua melhor experiência e a sua pior experiência no departamento de filosofia ou na universidade como um todo, né? Deixa aí, vamos trocar as nossas experiências e aprender uns com os outros. Às vezes a sua é diferente, né? Talvez haja alguém aí que acha que universidades sejam mesmo lugares onde as paredes respiram conhecimento, né? Enfim, é natural que haja pessoas que discordem de mim mesmo, porque eu não estou apelando a nenhum dado científico, mas apenas a experiência pessoal, lembrando disso aqui. Imagino que nada do que eu tenha dito aqui deva ser tomado como ofensivo para alguém, tá? Não tem problema nenhum a gente discordar, enfim. Mas eu quero mesmo saber quais são as suas experiências, então deixa aí qual é a sua melhor experiência, sua pior experiência, vamos aprender uns com os outros o que a gente tem encontrado na universidade. É bom também para quem está entrando agora na universidade ver experiências de outras pessoas. Então deixem aí nos comentários, tá beleza? Eu vou deixar aqui o link para o meu vídeo sobre como fazer uma boa graduação em filosofia, que está bem relacionado aqui com esse, né? E não se esqueçam, se você gostou desse vídeo aqui, se inscreva no canal caso você seja novo, não deixe de se inscrever. E de curtir, quando você curte o vídeo, quando você comenta, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e divulga mais o vídeo, né? Eu gosto de fazer esses vídeos aqui, é para mim um grande prazer, né? Mas quando vocês curtem, comentam e etc, vocês ajudam o YouTube a divulgar e ajudam também o meu trabalho e a gente se ajuda mutuamente, né? Eu publico coisas sobre tudo quanto é bodega em filosofia, acompanhem o trabalho aqui do canal, se inscreva e acompanhe, se você gosta, né? Tá, beleza? Enfim, não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí. Grande abraço.